Doutor Chomatas está comigo aí, Bruno? Tá com a gente, Val Santos. É o seguinte, doutor. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao Brasil Urgente, pra gente falar desse assunto aí delicado e que está em evidência. Ficou a morte do Emerson aí, ficou mais em evidência ainda, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Val. Boa tarde, telespectadores, né? É lamentável ter que falar sobre assuntos ruins, mas é a nossa obrigação sempre comparecer e prestar a informação correta. Agora, doutor, primeiro eu começo perguntando, 35 horas aguardando por uma vaga, isso realmente procede, doutor? Não é bem assim. 35 horas foi o período entre o atendimento que o SAMU fez no estúdio onde estava trabalhando, onde foi encontrado numa crise convulsiva e fez uma aspiração dos alimentos, que foi daí em direção ao pulmão, a sua transferência ao Centro Municipal de Urgências Médicas do Boa Vista, onde a partir disso suspeitou-se de uma complicação, foi feita uma tomografia no Hospital de Clínicas, né? O Hospital de Clínicas não teve condições de acolher o paciente, devolveu para o centro de urgências, que demandou junto à central de leitos uma vaga e a vaga foi obtida daí no Hospital Gilina Caron e a entrega do paciente. Então as 35 horas não foi assim como foi imaginado, que ficou aguardando um atendimento. Na verdade esteve todo o período em atendimento. O que nós não conseguimos, né? E foi aquilo que eu expliquei hoje de manhã também na entrevista que vocês aproveitaram, era a questão de que nós não conseguimos uma equipe de neurocirurgia no hospital que também tivesse disponível leito de UTI ao mesmo tempo, tá? Porque nós tínhamos outros leitos de UTI, mas em hospital que não tinha neurocirurgia, então não ia resolver o problema do paciente, porque já estava em atendimento de suporte avançado de vida no próprio centro de urgências do Boa Vista, tá? E ao contrário do que as pessoas muitas vezes imaginam, os centros de urgências, como Boa Vista, o Cid Cercado, o Cajuru, né, esses todos, que nós temos 8 no total, eles são na verdade mini hospitais. Tem uma parte deles que atende as consultas, aproximadamente 40% da área física, e o restante da área física, que é a maior parte, e que é pouco frequentada porque ela é mais privativa, é a estrutura hospitalar. Leitos de internamento, leitos de isolamento e leitos de suporte avançado. Agora, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois eu coloco a entrevista da família. Agora eu quero perguntar, se eu passar mal agora e precisar de um atendimento médico, precisar de uma UTI, o senhor consegue uma UTI para mim ou não? Eu digo para você o seguinte, dependendo do que é a situação, a possibilidade é extremamente elevada. Então vamos lá. Vamos imaginar que você infartou agora, tá? Eu até meia hora atrás, tá? Eu tinha disponibilidade de leitos para esse atendimento. Em qual hospital, doutor? Tínhamos na Santa Casa e também no Hospital Evangélico. Tá? Agora, doutor, uma outra situação, então quer dizer o seguinte, passar mal pode ser que consegue uma UTI, mas não é certo. Não, é ao contrário. Ao contrário. A rotina é conseguir. Quando tem exceção e que não consegue, vira notícia, que é o que aconteceu hoje. Tá entendendo? Ou seja, não é a rotina. Agora, nós temos sim, e temos que reconhecer, um equilíbrio no meu estado. Tem momentos que você não tem a disponibilidade. Pelo número de acidentes que acontece, pela violência desenfreada também. Principalmente. Veja, tudo isso é aceitável. E tem um detalhe também, doutor, que não sei se o senhor concorda comigo ou não, que aqui em Curitiba tem UTIs aqui dos hospitais, gente de todo o estado do Paraná, não é verdade? Verdade. Só para você ter uma noção, 77% da ocupação dos leitos das UTIs do Pequeno Príncipe são ocupados por não moradores de Curitiba. Sabia disso? Tem noção disso? Então, veja, essa não é uma circunstância que acontece, porque também, quando o paciente vem do interior por uma cirurgia de maior porte, de grande porte, ele vai acabar ocupando a UTI no pós-operatório de rotina. Então, o que você tem que fazer? E é o que já estamos fazendo também. Ampliar o número de leitos de UTI, ampliar as equipes. Veja, mas isso vai ser feito quando, doutor? Então, deixa eu explicar. A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, negociaram junto ao Ministério uma política de investimentos aqui para Curitiba e região. Então, o Ministério da Saúde vai liberar 20 milhões, tá, em investimento para ampliação, reforma e compra de equipamentos e mais um custeio de 2 milhões de reais, tá, por mês, tá, para melhorar a condição financeira dos hospitais que atendem a rede de urgência e emergência. Tá? Doutor, quer ver uma coisa, doutor? Antes do senhor concluir aí, muitas reclamações. Nós fizemos uma reportagem que mostramos equipamentos parados por falta de gente para operá-los, por falta de gente para trabalhar. Aqui, ó, olha aí, ó. Põe essa imagem no HC, que é referência, que é um hospital sensacional, que o atendimento é 10, que os profissionais são competentes, mas está aí
o equipamento e não consegue gente para operar. Tá. Tomografia. O que o povo reclama bastante é a falta de médicos nas unidades 24 horas, a falta de profissionais para isso. Inclusive, o prefeito falou na semana retrasada que estaria contratando médicos e queria suprir essa necessidade. Tem um trecho, eu não tenho do prefeito falando. Se tiver um trecho do prefeito falando sobre essa contratação de médicos aí, põe aí na tela aí. Vamos lá, pode liberar aí. Nós temos enfrentado nas últimas semanas um desafio muito grande nas unidades 24 horas. Primeiro, pelo grande número de pacientes que estão vindo para as nossas unidades 24 horas, principalmente da região metropolitana, como é o caso de Colombo, que a Santa Casa fechou, não tem atendimento lá 24 horas e todo mundo vem para o Boa Vista. Almirante Tamandaré não tem atendimento 24 horas, vem todo mundo para o Boa Vista. Pega a Fazenda Rio Grande, praticamente não tem atendimento 24 horas, vem aqui para o Sítio Cercado e para o Pinheirinho. Então, acaba confluindo para a cidade de Curitiba muitos atendimentos de fora. Paralelo a isso, nós estamos passando um momento de transição na gestão das unidades 24 horas. Os médicos sempre foram contratados pelos hospitais universitários e sempre quando havia falta desses médicos, quem era responsabilizado era a prefeitura e não os hospitais universitários que deveriam colocar os médicos ali. E a prefeitura tomou uma decisão dela mesmo contratar todos os médicos para colocar dentro dos 24 horas. E estamos em fase de implantação, acredito que mais essa semana, mais alguns dias, as coisas já estão se regularizando, várias unidades já estão com o quadro cheio de profissionais da saúde atendendo. Pontualmente, às vezes encontramos uma dificuldade em uma unidade ou outra, como o Sítio Cercado e o Pinheirinho, que são as mais difíceis que nós estamos enfrentando nesse momento, mas isso se resolve aí nos próximos dias. E vamos também fazer novos avanços nos 24 horas. Aí, doutor, essa contratação, conseguiram médico ou não? Então, agora vocês vão me ajudar um pouquinho, né? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, então nós abrimos um teste seletivo, que é uma modalidade de contratação, um teste seletivo simplificado, onde o médico, ele leva o currículo dele lá no Hospital do Idoso, tá? Se o currículo dele for compatível com o perfil de atendimento num centro de urgências, tá? Ele daí é contrato, através da consolidação da lei estabelecida, CLT. Ele tem a carteira assinada, onde o plantão diurno de 12 horas vai render ao profissional R$722. E o plantão noturno, por causa do adicional noturno, vai render ao profissional médico por 12 horas, R$850. Associado a isso, tem a questão das férias, o 13º e também o vale alimentação de R$170 mensais. Com isso daí, nós estamos oferecendo o maior valor encontrado no Paraná para um contrato regular de trabalho. E tem profissionais no mercado? E tem gente aí? Veja, gente e ainda todos os tem. Municípios estão reclamando. Não tem médico, faltam médicos, tá difícil, né? Mas o que acontece é o seguinte, concordo plenamente que falta médicos em relação à demanda que nós temos, isso é verdade, tá? Existem ainda médicos que não estão trabalhando para o sistema de urgência, que trabalhavam com isso, ainda existe sim. Nós acreditamos que até o dia 1º nós vamos conseguir, se não zerar o problema, pelo menos resolver 90% a 95%. Tá? Então, essa que é a nossa pretensão. Quantos médicos serão contratados, doutor Matheus? Veja, o mínimo que nós queremos é 120, mas nós temos recurso financeiro para contratar até 290. Agora, doutor, é o seguinte, vamos torcer que a gente consiga. Eu quero convidar o senhor para assistir a nossa reportagem que nós fizemos com a família do músico que morreu. Sim. Porque nós fomos lá para acompanhar de perto o drama dessa família. E quando se perde alguém numa situação dessa, com toda certeza vem a dor da perda e a mágoa também pelo fato de não ter sido atendido prontamente e rapidamente como a família gostaria que fosse. Libera o irmão para falar, vamos lá. Estava trabalhando, né, com o Virgílio e a Íria, estavam gravando e mixando alguma coisa e de repente ele teve uma convulsão e desmaiou. Eles chamaram o SAMU e levaram ele pro postinho 24 horas do Boa Vista. Ele ficou muito tempo aguardando, né? Ele ficou 35 horas aguardando uma vaga. A gente tentou pleitear em 8 ou 9 hospitais, entre os hospitais estatais e os hospitais particulares, porque chegou num ponto que a gente viu que não rolava de um lado, a gente falou, não, a gente vai vender os instrumentos, vamos arranjar um dinheiro, mas vamos pôr ele no particular. E aí tinha que pleitear essa vaga para ele poder ser transferido.
A gente desconfia que ele já estava em morte cerebral e eles queriam segurar ele ali para, não sei muito bem para quê. No decorrer do processo, eu sei que eu fui intimado várias vezes, eu, meu irmão, minha cunhada, várias vezes, dizendo que ele já estava em morte cerebral e tal. Quando eu perguntava, mas você pode diagnosticar isso? E, não. Ele fala, não, a gente não pode, ele vai ter que ir para um lugar onde tem um neurologista, né? E aí, então ele não podia assinar embaixo, mas ele falava que não, entendeu? Que ele estava já com a morte, que ele, né, já estava com morte cerebral. E que ele, daí nisso, ele começou a falar que a gente tinha que pensar na doação de órgãos e tal. Olha só, doutor Chumatas, a população, o cidadão, quando está numa situação dessa, com toda certeza fala o que o coração está mandando, viu? Porque a dor da perda é muito grande. Mas só para finalizar, o senhor me dá um prazo, quando que a gente vai conseguir resolver a situação aí, pelo menos nas unidades de saúde, a questão que a falta de informação ou desinformação, porque tem gente que diz, tem 5 médicos trabalhando, a população diz, não, só tem 2, aí atendente que está lá, funcionário, diz, não, na verdade só tinha um médico, fala sem saber que está falando, está sendo gravado, coisa assim, e assume que só tinha um médico e alguém diz que tem mais. Quando que isso vai ser resolvido, doutor? Bom, então nós acreditamos que até o dia 1º de junho, como disse, já tenha conseguido ocupar pelo menos 90% a 95% das vagas efetivas de médico que a gente necessita nas unidades 24 horas dos centros municipais de urgências médicas. Tá? Essa é a nossa pretensão. Estamos, por unidade de saúde, tá, fazendo o equilíbrio dessas equipes. Então, o Boa Vista já está equacionado, o Campo Comprido já está equacionado, o Fazendinha está em vias de ser equacionado, provavelmente nos próximos 10 dias já resolve. O Boqueirão, a boa notícia que eu tenho do coordenador dele foi de hoje, é que ele estima que dia 1º já está na normalidade. O Cajuru é uma situação muito estranha, tá? O Cajuru tem um dia da semana que tem uma severa dificuldade, que é por acaso hoje, sexta-feira, tá? À noite. Tá? Durante o dia temos 10 médicos pela manhã, 9 médicos pela manhã, à noite caiu para 2. Então estou reconhecendo que existe a dificuldade, economize o flagrante, já contei. Tá? Então estamos remanejando os pacientes, colocando eles em leitos seguros, hospitais, para daí só atender urgência e emergência que chegar. Junto com o apoio do médico do SAMU, que a ambulância vai ficar fixa no local. Tá? O Sítio Caso está também num processo de equilíbrio, ainda está instável o Pinheirinho. Né? E acreditamos que com isso daí nós vamos resolver grande parte dos problemas. Por outro lado, que nem eu tinha comentado, essa política de investimentos e recursos que nós trouxemos através de uma negociação com o Ministério da Saúde, associado à política da Secretaria de Estado, que é o HospiSUS, que foi lançado em setembro do ano passado, também já está sendo colocado o recurso financeiro nos hospitais, e agora os hospitais estão na fase de apresentar os seus projetos de investimento para a Secretaria de Estado. Isso aí também é mais um outro recurso que também deve chegar em Curitiba, região metropolitana, mais ou menos o mesmo valor que o federal. E com isso, nós vamos ter investimento sim a curto prazo. Vamos torcer para isso. Agora, tá, doutor, na rede da urgência, né? Pode falar. Falta também a gente assinar, a Secretaria de Estado assinar o contrato para ele colocar também as novas ambulâncias do bombeiro, que o bombeiro merece equipamento novo sim. Então, com isso daí, nós já damos uma organizada melhor. Ao mesmo tempo, estamos expandindo a atividade do SAMU para mais municípios da região metropolitana também, tá? Vai entrar agora em Araucária, Contenda, Lapa, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, tá? Estamos ampliando os leitos de UTI na região de Curitiba, no Hospital do Idoso. Vamos chegar mais 14 leitos de UTI nos próximos dias, mais 10 leitos de UTI no Hospital do Trabalhador. Foram negociados através da Secretaria de Estado mais 10 leitos em São José dos Pinhais, mais 10 leitos de UTI para já, 20 leitos para já, tá? No Hospital Parulim. Estão sendo também negociados e já estão sendo em obras mais leitos no Angelina Caron e no Hospital Nacional do Rossio. Com então isso não vai faltar. Se Deus quiser, não vai faltar. Agora, vai melhorar, o que vai ocorrer, Val, é o seguinte: sempre nós vamos ter uma demanda, tá? Que ela é crescente por causa da violência. Aquela epidemia que eu disse, enxugar o gelo não adianta. O que nós temos que trabalhar é com a população e a família para evitar acidentes, evitar a violência, evitar o consumo de drogas. Com toda certeza. Doutor, é o seguinte, eu quero agradecer por ter vindo ao programa, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que o espaço está aberto, sempre a gente vai continuar aqui cobrando, com toda certeza, a gente não vai parar de cobrar, mas o espaço vai estar liberado e o convite sempre feito para o senhor, com muita educação aqui para a gente conversar sobre o assunto. Um abraço, doutor.
Sempre que convidar, a gente comparece e agradeço a oferta. Muito obrigado. Muito bem. Tá certo. Daqui a pouco eu vou falar a respeito